É isso aí, galera. Essa é a hora da nossa revisão, né? Isso, aquele bate-bola, jogo rápido para lembrar dos principais métodos em relação ao quê, professor? Os manejos realizados na produção leiteira, gado, verificar a raça, sistema de nutrição animal, limpeza e higienização. Professor, leve, a gente vai ver lá rapidamente como é que se faz o processo tão histórico do cenário do mercado brasileiro em relação ao leite. Pontos, né? Então, galera, e outra coisa, assina tudo, sublinha tudo, tira todas as dúvidas, porque assim que a gente terminar essa revisão, vai ter o quê, Tatá? Atividade. Isso, então fica de olho aí, galerinha, na tela. Jogando aí na nossa tela, essa aqui é a nossa aula 27.2, tá bom? Manejo e criação de um bovino leiteiro. Quando a gente fala em produção leiteira, o viés é diferente. Os cuidados são mais criteriosos, podemos dizer assim. Ah, professora, mas a gente trabalha com os mesmos sistemas? Tem sistema ostensivo, intensivo, a gente comentou isso durante a aula. Mas os cuidados, como o professor Jefferson colocou, né? A vaca, quando ela está ali no processo de ordenha, ela já está gerando, né? Sim. Ela já está... Então, é muito rápido. O período de descanso, vamos dizer assim... Tem, mas é raro. É raro não, é curto. Então, ela já vai produzindo, porque o objetivo ali é leite. Produção, né? Produção. Então, a gente fala aqui, ó... E aí nós falamos sobre raças, produção. Então, a raça, o animal que você tem, ele está sujeito ao quê? A fonte de nutrição. Aí uma coisa, a nutrição se divide, nós falamos do quê, professor? Pasto. Sim. Né? Pode ser extensivo. O que é o extensivo? Não é tão extensivo assim. É um pasto, um quadrado, que a gente faz o cálculo de quantas vacas vão pastorear ali, né? E depois ela vai fazer intercalar com outro piquete. Mas ele volta para o piquete inicial, onde tem um coxo de sal mineral, de água. Não tem aquele extensivo que é igual do gado leiteiro, que anda, aí tem uma fonte de água. Não, a fonte está lá. Então é assim, bem assim. Aqui é onde elas ficam, o piquete delas. Aqui é onde tira, sempre é um elevado. Imagina, é sempre um elevado. Fica mais... Olha, importante, lembrei disso. Sempre é um elevado, onde fica a ordenhadeira. Entra para um lado e sai pelo outro. E vai para o pasto. Aí do pasto tem os piquetes. Só que elas ficam um tempo lá, importantíssimo, horas mais baixas do dia. Depois volta para aquele piquete. Professor, tem pessoas que fazem uma vez ou duas vezes, no amanhecer e no entardecer, a ordenha. E aí, essa é a dinâmica. Mas para fazer essa ordenha tem a questão alimentar, que elas são exigentes. Principal coisa da exigência nutricional direcionada com a raça da vaca. Manter a qualidade do produto com os minerais, taxa de gordura, manter aquilo. E manter também a fisiologia da vaca. A nutrição dela, que ela tá o filhote e a produção. E também ficar atento ao teor de oleaginosos para manter o processo do metabolismo hormonal desse animal. Pronto. Manter a quantidade, né, de leite. Isso. O hormonal dela, para ela funcionar para... Pois é, para produzir mais leite. Isso. Manejo sanitário. Aí é aquele manejo sanitário que a gente falou. Elas tomam um banho. É um puta de um banho que toma. E depois ainda tem a higienização do ubre, que é feito com iodo, feito com clorexidina, tá? Uns produtos aí. E por quê, professor? Tem também todas elas fazer o teste de mamite, fazer o teste de mastite. Muitas vezes a gente nem precisa fazer o teste. Quando vê, já só faz para tá um puto de uma inflamação no bico da teta da bichinha. E a gente falou também da questão do armazenamento, né? Do condicionamento desse leite no refrigerador. Ou em galpões, né? Galões. Isso tudo tem um timer, né? Tem um tempo para você armazenar. E quando não tem, foi uma coisa importante, você lembrou também. Quando a pessoa não tem, tem
um refrigerador coletivo. E tem uma região que você tem vários produtores, sempre são pequenos, nunca é um produtor grande. São vários produtores que colocam, armazenam todos juntos, e aí é uma coletividade. Isso também é revertido para melhorias na estrutura da produção leiteira. Muito bom. E agora a gente vai ficar aí com a atividade. Já a gente se encontra para a gente trabalhar cada uma delas. Tchau. Olha aí, voltamos e galerinha, foi até rápido, não foi, Tatá? Só os 15 minutinhos mais rápido nesse mundo. Ó, agora é aquele momento, pessoal, que nós vamos pegar, vamos ler a questão. Tem questões abertas? Vamos ler a resposta e aí a gente vai comentar. Durante os nossos comentários, você vai observar, caramba, professor, eu não escrevi essa palavra. Aí você já coloca entre parênteses. Professor, não coloquei o conceito, mas descrevi. Coloque ele em parênteses e sublinhe o conceito, para dessa forma criar uma familiaridade com o termo. Questões fechadas. A gente vai falar qual das... A gente vai sempre ler a questão e a gente vai tentar, né, Tatá? Sim. Fazer questões fechadas, tipo assim, começando por que não é essa? Até a gente chegar na correta. Entendi, professor, entendi. Que às vezes a gente fala a que é correto também. Vamos tentar. Se aparecer, que tá difícil aparecer nesse... Não é difícil. Mas qualquer dúvida que surja durante, a gente volta a uma lâmina lá no slide para explicar. Tudo bem? Perfeitinho, galera. Então, conheça agora as nossas questões. Conheça, você já conhece, né? Mas vamos lá. Na tela. Joga na telinha. Questão de número 1 diz o seguinte, pessoal. Qual a posição? A gente começa lá bem leve. No contexto histórico, né? Isso. E econômico. Qual a posição que o Brasil ocupa na produção de leite do mundo? Olha lá. O Brasil é o 6º maior produtor de leite no mundo. O quê? O que foi isso? Do leite do mundo. E cresce a uma taxa anual de 4%, superior a todos os países que ocupam o primeiro lugar. Ah, seu gracioso, tô entendendo. Vamos lá, Muito questão engraçado. 2. Qual o procedimento da ordenha dos primeiros 3 ou 4 jatos? Ah, isso é importante. Os primeiros 3 ou 4 jatos que a gente faz, Tatá. Ah, sim, eu Né? lembrei agora. Olha aí, ó. Para aquele cuidado lá, né, do diagnóstico da doença mastite. Isso. Então, olha... Primeiros 3 a 4 jatos devem ser retirados em uma canequinha telada ou com fundo preto, com esse objetivo, né, de diagnóstico da mastite clínica e estimular a descida do leite também, para você poder... É como se fosse uma massagem, né? Isso. Para poder esse estímulo vir também, para poder o leite começar a ser jorrado ali, da tetinha, tá? E aí, esse processo, tem pessoas que já fazem, né? Não tem que ser feito por um técnico, mas aí o técnico passa a informação para o assistente e se acontecer algo, aí sim é acionado o veterinário. Sim. Tá? Porque Depois isso é a tem um qualidade. tempo de tratamento, né? Hã? Tem um período de tratamento? Tempo de vai entrar com antibiótico, aí não pode... Aí não pode mais. Hábita. Sabia, por exemplo, a gente chama de quarentena, mas não é quarentena. Quando você vacina o gado, ele não pode ser vendido por tanto tempo. Você tem que ver. Se eu sei que eu tenho que vacinar minhas vacas, o período que ela é vacinada não pode produzir leite. Sim. Aí, se tem alguma infecção que vá com antibiótico, esse leite vai tudo pro bezerro. Vai pro bezerro. Por exemplo, o que eu vou fazer? A vaca ela não para, Tabita. Ela tá com uma infecção, tem que fazer tratamento de antibiótico. Ela não vai parar. Agora eu vou parar, não vou produzir que eu vou estar em tratamento. Não, senão empedra tudo. O leite vai todo pro bezerro. Entendi. Não pode vender. Entendi. Tá? Mas pode assumir. No sistema, vamos lá.
4. Eu li, terminei de ler. É a 3, Então, não, eu terminei de ler? Sim, senhor. Ah, sim, tá. A 3 é o seguinte, no sistema de produção, os rebanhos leiteiros podem ser divididos em 3 níveis de criação e produção. Quais são esses 3 níveis? Sim, bota aí. Olha só, meus queridos, isso aí No finalzinho já dá, não é aquele lá que a gente falou, não. Aquele é para alta produção. Carcaça, tem alta carcaça, qualidade. Foi aquela aulinha que a gente fez no finalzinho sobre agir, girolês, para poder saber a holandês, para saber quem cruza com quem. Manter o quê, professor? Produções acima de 4.200, acima de 4.200 é considerado alto. Então aí, ó, o que significa, professor? Quando você tem um animal desse que chegou na sua instalação e você tem que ter o quê? A alimentação, que é a nutrição, a suplementação, a higienização, para que ele corresponda, senão ele não vai corresponder. Lembra até que a gente falou na aula sobre o búfalo? Sim. O bicho é dose, só que a produção é pequena, mas assim, a qualidade não é que vai produzir mais. O búfalo mantém a qualidade. A vaca, ela aumenta o volume e tem a qualidade, só que se ela só corresponde, senão não vai corresponder não, pede a qualidade na hora. Qualidade de produto. Médio, quando a produção fica o quê? Aí dá uma quedinha, né? De 4.200, vai para onde? Vai para 2.800. Baixo, com produções baixas de 2.800. E aí, pessoal, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da lactação. A lactação, ela envolve o quê? A alimentação, a nutrição desse animal. Então, quando a gente está falando de produção por lactação, nós estamos falando da média, e não é de uma, é do lote, tá? A produção do lote. E essa produção do lote, ela tem que corresponder à qualidade de qual que a gente está falando aqui, professor? Dessas raças aí, ó. Voltei aqui a lâmina para a gente deixar claro aí para vocês. Porque a perspectiva do animal expressar uma qualidade de leite está na nutrição, claro, na saúde desse animal, porque se ocorrer um processo, o farelo que você forneceu lá azedou, ela comeu, deu um problema intestinal, ela vai perder, vai desidratar, vai baixar a produção. Então, olha só, uma das raças que é feito isso, ou de 1/2 ou 7/8, a raça Girolando, o gado leiteiro tropical, e é produzido pelo cruzamento entre a raça Gir e holandês. Então, Girolando é um produto Gir e holandês, que mantém o processo de adaptabilidade e de produtividade, respectivamente. Claro que isso está alinhado à nutrição desse animal, tá bom? Ok, professor. Questão número 4. Podem surgir casos de diarreia de causa nutrição. Olha aí, eu comentei isso na aula agora. Pode ocorrer casos de diarreia por causa de nutrição quando os animais não estão habituados com certo tipo de alimento. Por exemplo, vamos ler aqui, gente. No caso de utilizar uma nova ração, uma nova ração. No caso mais grave, presença de um veterinário será necessária. Vem cá. E para mim, meu diretor? Olha só, galerinha. Quando a gente fala do processo de nutrição animal, a diarreia, nem sempre ela é proporcionada por um agente infeccioso. Quando nós estamos falando de produção de gado leiteiro. Muitas vezes a diarreia ela é provocada por um mau manejo realizado. Exemplo, possa ser que
A limpeza do coxo, onde você coloca o volumoso ou coloca a suplementação de ração, não estava bem limpo, tinha resto de material que passou por um processo de... ele azedou. Porque quando você tira, tem que verificar se o seu coxo não estava molhado, verificar a incidência solar, porque o coxo tem que estar coberto, aonde as vacas descansam. Então sempre tem que fazer essa higienização para não ocorrer o processo de fermentação, tem que limpeza, porque se você coloca um novo volumoso, ração ou suplemento, elas vão comer aquilo, pode sim dar uma desintoxicação, um desarranjo nesse animal. E é um animal que depende muito de água, do corpo estar hidratado para que todos os processos fisiológicos ocorram direito. Professor, mas o processo pode ser não ocorrer ali no coxo. O processo de higienização pode ocorrer aonde? Lá no galpão. Ou algo errado, não no farelo, mas no volumoso, se ele não tiver sido bem vedado na hora de você tirar as partes, né, que a gente vai lá no silo, retira um pouco o volumoso e dá para o gado. Se você não vedar, pode fungar, pode ter micro-organismo com o contato do oxigênio. Tá bom? Na tela, meu diretor. Questão de número 5. Vacas de alta produção de leite manejadas a pasto ou em confinamento. Então, a pasto é aquele que nós falamos para vocês. Ela vai dar uma volta, vai ali no piquete, o piquete vai ficar por um determinado tempo, vai fazer o rodízio e volta para o campo. Ou confinamento. Precisa ter ajuste em seu manejo. E plano alimentar. Descreva o fornecimento de alimento, o fornecimento alimentar para vacas acima de 28 a 30 quilos de leite. Então, aqui, ó, para vacas com produções diárias acima de 28 a 30 quilos de leite, deve-se fornecer concentrados como fonte de proteína de baixa degradabilidade. No rume com farinha de peixe, farelo de algodão, soja em grão moído, ou também pode ser tostada. Então, pessoal, quando a gente está falando, exemplo, da proporção em relação à produção, é o que a gente está mostrando aí, a alimentação, a nutrição desse gado está diretamente proporcional ao seu empenho. Então, meus queridos, lembra quando nós falamos do GIR? Que é um produto, e esse GIR mantém essa qualidade sempre. E outra coisa, não é porque você está usando farelo de algodão ou soja que você pode alterar isso sem uma avaliação, tá bom? Tá bom. Para mim, meu diretor. Meus queridos, agora a gente finalizou a aula, tá? Mas, ó, deixar um recadinho aqui para vocês. Nas próximas aulas desse aprofundamento, vai ter uma aula, sim, de como preparar esse silo, como preparar a silagem, quais são os melhores, os volumosos, o capim, as graminhas utilizadas nesse processo. Claro, vamos fazer uma tabela relacionada também à raça e como obter essa produção, tá bom? Um abraço e um beijo para todos vocês. Tchau!